Olá, seja muito bem-vindo ao CaféCast, o nosso primeiro episódio. Temos como patrocinadora a Farmapele, temos a Saldivar, que nos ajudou a montar aqui os nossos equipamentos. Temos também a Amistory, que trouxe vários brindes aí para a gente estar sorteando. E os nossos donuts da Queen. É um prazer imenso estar recebendo você para tomar um cafezinho conosco. Afinal de contas, esse é o CaféCast. Como nossa primeira convidada, nós temos a Edi Oliveira, que é essa pessoa maravilhosa, super competente, especialista em nutrição. Ela é nutricionista e especialista em clínica funcional e oncológica, especialista em gastroenterologia e fitoterapia. Além do seu conhecimento na área, Edi também traz uma história de vida muito interessante que nós vamos conversar mais a seguir. E nós temos um caminho juntos, né, Edi? É verdade. Muito obrigada por aceitar o convite. Pode conversar um pouquinho com os nossos telespectadores. Então, né, a nossa caminhada já está com mais de 4 anos, né, Mari? Surpreendentemente falando. E assim, eu digo que você é luz na minha vida, você sabe disso. E tudo que eu passei, eu acho que a nutrição e as terapias me ajudaram, né? Isso é. E eu só tenho a agradecer e quero passar o meu conhecimento, a minha história, porque eu acho que isso aqui, esse café vai ajudar tantas mulheres, né? Eu acho que é muito importante essa sua iniciativa. Parabéns, né? E estou muito feliz por ser a primeira convidada. Está estreando o Estou nosso estreando CaféCast. e eu digo que se é para me ajudar uma mulher, eu aceito qualquer coisa, né? Excelente, isso é maravilhoso. Não podemos deixar de agradecer a agência Vis, que é quem está por trás aqui, o nosso staff, né, para a Uhum. realização desse podcast, o que é muito interessante. Uhum. Edi, me conta um pouquinho da tua história, como é que foi a sua trajetória até você se tornar essa especialista em nutrição oncológica? Por que nutrição oncológica? Então, em 2021 eu estava terminando nutrição e veio o diagnóstico do câncer de mama, né? Então, já contando para vocês, acho que a primeira pessoa que soube que eu estava com suspeita de ter um câncer de mama foi a Mari. Porque, coincidentemente, no dia que eu fui fazer este exame, no final da tarde eu tinha terapia. E eu digo que me ajudou, né, Mari? Ai, que bom. E aí eu cheguei nessa terapia gritando, e a Mari falava para mim, grite, fala o que você quiser. E ela ficava caladinha, só me olhando em pé, gritando. Até hoje eu tenho essa cena, mas aquilo me ajudou tanto. E aí veio o diagnóstico de câncer de mama, né? A gente esperou, ver todos os exames. E com o meu tratamento, eu digo que a nutrição me salvou, por quê? Porque quando eu descobri, né, chegou a certeza, eu olhei e disse assim, eu preciso de uma nutricionista oncológica. Uhum. Porque eu já sabia o tratamento que eu ia passar, mas eu não sabia como era esse tratamento. E aí foi quando eu fui buscar essa nutricionista oncológica e comecei a fazer o meu tratamento, a minha quimioterapia e a minha vida praticamente não mudou quase nada. Tanto o acompanhamento nutricional, também o acompanhamento psicológico, né? Que eu acho assim, quer dizer, eu me busquei de um tratamento multidisciplinar e aí ficou minha nutricionista oncológica, que hoje é minha professora, eu faço pós-graduação em oncologia, e o meu médico oncologista clínico em cima de mim, dizendo que eu tinha que estudar nutrição oncológica. E Uhum. aí a paixão veio de primeira. Perfeito. E Edi, sabe o curioso? É que esse diagnóstico de câncer, ele está muito associado à morte. As pessoas, quando elas recebem esse diagnóstico, elas associam muito à morte. E você é a prova viva de que ter um diagnóstico como esse é uma prova de superação. Uhum. Tem uma coisa muito curiosa, e aí eu já vou abrir aqui um adendo. A Edi, ela sempre andava muito colorida. Ela passou por todas as fases assim da transição, do tratamento dela, da perda de cabelo, mas ela o tempo inteiro estava muito alegre, muito para cima,
sabe? Mesmo nas sessões, né, de Aham. químio, quando ela ia, eu vou receber o meu remedinho lá, a Meu minha cura, abençoado. o meu abençoado, É, era como ela é, intitulava. verdade. E essa mente positiva e empenhada para passar pelo tratamento é fundamental. Hoje a ciência reconhece, sabe, Edi, a questão da fé, da Uhum, espiritualidade, e uhum. o quanto isso muitas vezes é determinante enquanto o paciente passa esse É. processo É todo. verdade. E eu digo que isso também vem muito do nosso trabalho aqui, né, Mari? Porque a gente. Eu lembro que eu queria pular as etapas e você me freava. Dizia, calma, volte, não é assim, né? E eu realmente, quando eu descobri e que eu sabia que eu ia fazer uma quimioterapia, que o médico olhou para mim e disse que a minha porcentagem de cura era altíssima, porque tinha um exame falando isso, eu Uhum. só olhei para ele e disse que eu ia ser a quimioterápica mais feliz lá da SECO, que é onde eu fiz meu tratamento. E realmente fui, eu fui eu, Uhum. né? E eu fui acrescentada das minhas dúvidas que eu fui tirando com você e fui tirando com minha nutricionista oncológica. Sim. Então, assim, eu não tive praticamente efeitos colaterais depois que eu fiz o acompanhamento. E eu tive a vida normal naquela época, 2021, ainda com a pandemia, né? Mas a gente já saía de casa. Sim. E assim, eu digo muito para a mulher que está passando pelo tratamento, né? A gente tem que se sentir bem do jeito que a gente quiser. Então, eu gostava da minha caraquice, né? Eu chegava e dizia, Mara, eu me acho bonita, eu me acho bonita careca, eu não me reconhecia com lenço, eu não me reconhecia com peruca, porque não era eu. Então, assim, eu dizia que eu estava doente, e eu dizia assim, eu tirava e dizia, mãe, eu não estou doente. Aham. Então, assim, eu acho que isso ajudou demais esse processo, né? E Sim. graças a Deus hoje eu posso estar no consultório, atender um paciente oncológico e dizer assim, vai dar certo, que a gente está junto. E eu faço questão no meu consultório hoje, quando a pessoa entra, tem um porta-retrato com a minha história, porque tem eu lá carequinha, com minha família, com meu marido careca, e a palavra assim bem grande, que hoje eu não gosto de falar obrigado, eu gosto de falar gratidão. Porque se tem Uhum. uma coisa que a gente aprende nesse tratamento, quando você quer tirar alguma coisa para você, é isso, é a resiliência, é a gratidão, é entender que tem vida depois, Sim. né? É isso. E tem vida durante o processo, Isso. porque assim, outra coisa curiosa também é que você continuou fazendo atividade Sim. física. Eu ia para academia, eu ia para Smart, né? E Uhum. aí eu chegava na Smart, e aí dependendo do dia, eu tava bem, as pessoas me perguntavam que não me conhecia, eu tava lá careca, ou então eu colocava um boné, porque a careca eu falava muito, e aí me perguntava se eu era policial militar, me perguntava se eu era da Marinha, do Exército. Por quê? Porque eu não achava que eu estava fazendo um tratamento. E uma coisa que a gente tem que desmistificar, já falando de nutrição, é que a gente não pode olhar para um paciente oncológico que já tem uma vida, como eu já tinha, que você sabia, de uma boa alimentação, de uma atividade física constante, deixar tudo de lado, né? Então Uhum. tinha uma memória. Então, o que é que eu fiz? Quando a nutricionista oncológica falou assim, você pode ir para academia quando você se sentir bem, eu fui. E aí eu dizia, não, eu estou fazendo quimioterapia. As pessoas se assustavam. Hã? Por quê? Por Aquela causa do visão do estereótipo, né? estereótipo. Até o meu próximo oncologista dizia assim, quando ele me olhava bem, ele dizia assim, Edi, as pessoas têm que acabar com isso, né? De achar que quem está fazendo tratamento não pode viver o que você está vivendo. Então até ele, né, ficou surpreso, né? Porque eu chegava lá de roupa de malhar de manhã, Uhum. mostrava meus exames Uhum. e olhava para ele e dizia que eu ia tomar 2 litros de água e ir para academia, só vinha à tarde tomar meu abençoado, porque eu dei o nome para ele, né? Sim. E é isso, né? Eu ia para academia, eu só me socializava com minha família, assim, né? O limite que a gente poderia, porque eu tinha muito medo na época de pegar Covid. Eu não tinha medo Sim. do tratamento, lembra? Eu tinha medo do Aham. Covid. Sim, E é exato. isso. Muito bom. Vamos fazer uma pausa para tomar um cafezinho e daqui a pouco a gente segue para o segundo bloco. Muito bem-vindos ao Café Cast. Continuamos aqui com a nossa convidada de honra, Edi Oliveira, especialista em nutrição oncológica, que está trazendo um pouco da sua trajetória de vida e compartilhando essa trajetória dela que tem um caminho assim lindíssimo, né, Edi? Edi, É. durante seu tratamento, que você fez terapia comigo e Aham. faz, porque é uma coisa muito interessante também no caso da Edi, é que antes do diagnóstico ela já fazia terapia, ela já reconhecia o valor da terapia,
Durante o tratamento, ela deu continuidade ao processo psicoterapêutico e você recebeu a sua cura já tem quanto tempo? Vai fazer 3 anos, eu ainda Vai tô aqui. fazer 3 anos e ela continua fazendo E o que eu terapia. falo pra você? Não me dê alta. Não me dê alta. Ela, eu estou bem, mas não me dê alta. Aí eu apareço aqui a cada 15 dias, um mês, né, Mari? Exatamente, que aí já não tem mais necessidade de ser uma coisa semanal. Não, e eu posso falar uma coisinha? Por favor. Aí às vezes eu chego aqui, gente, pra entrar, eu digo que eu não tenho nada pra falar. Aí quando eu sento na cadeira, que eu começo, eu digo, fala, Mari, eu tenho que trabalhar isso agora. Porque, gente, a gente só descobre quando a gente conversa. Quando a gente chega na... Porque não é a amiga, a vizinha que vai dar esse conselho, é a psicóloga, é a terapeuta, que ela desperta na gente coisas, né, gatilhos que a gente tem que trabalhar, que eu nunca imaginava. E quando a gente fala, a gente se ouve, né? Mas aí quando a gente está se ouvindo, não é com uma amiga que a gente ressignifica esses olhares, é com o psicólogo. Edi, como é que você percebeu essa conexão entre a saúde mental e a própria nutrição ao longo do seu processo, da tua trajetória? Tá, então, um pouquinho da minha história no meio do meu tratamento. Então, quando eu estava no meu tratamento, fazendo quimioterapia, eu fiz o bloco de quimioterapia chamado ACT, mas todo mundo conhece como a vermelha, a quimioterapia vermelha e a branca. Eu resolvi fazer nutrição funcional, após que era meu sonho. Quando eu entrei na nutrição, eu já sabia todos os meus objetivos, tudo que eu queria, porque eu já tinha lido muito para mim poder passar pelo processo de emagrecimento, porque eu já fui uma pessoa que tinha obesidade, né? E aí eu sabia que eu queria fazer, por exemplo, a modulação intestinal do professor Murilo Pereira, que é bem conhecido, fiz. Então já tinha todo um processo na minha cabeça. E aí, no meio do tratamento, surgiu a pós de nutrição funcional lá em São Paulo, online, que era o meu sonho de fazer, né? E eu sou muito, você sabe, objetiva, eu vou atrás, corro atrás. E aí eu fiquei com medo de, em plena quimioterapia, fazer essa pós. E eu disse, sabe uma coisa? Eu vou. E aí eu fazia a minha quimioterapia na sexta-feira e no sábado e domingo eu passava o sábado e domingo assistindo aula na pós, o dia todo. Mas assim... Por quê? Porque eu estava bem, porque eu tinha um acompanhamento nutricional, eu tinha lá tudo que eu tinha que fazer, eu fazia atividade física, eu cuidava da minha mente e eu cuidava do sono. Outro lembrete que eu queria fazer aqui pra você, lembra? Eu não sei se você lembra, que eu olhei pra você e disse, Mário, eu preciso dormir, não tô dormindo, que eu tô pensando muita besteira. Vamos pro psiquiatra. Voltei lá pro meu psiquiatra e disse, olha, preciso de alguma coisa pra dormir. E aí ele me medicou, e aí eu passei o tratamento todo tomando, né, um medicamento para dormir, porque eu entendi que precisava disso, né? Então, por quê? Porque na nutrição funcional a gente estuda o todo, né? E a gente sabe, Mari, hoje a gente não fala de nutrição se a gente não falar de atividade física, de boa alimentação, de sono, de espiritualidade, de reduzir estresse e cuidar da mente. Perfeito. Então, não adianta... Isso serve para qualquer paciente. Agora, tu imagina com um paciente oncológico. Então, essa é minha trajetória, meu início da trajetória da nutrição funcional. E aí eu fui galgando o que eu queria, né? Então, fiz nutrição gastroenterológica, que é a mesma do professor Murilo. Agora estou fazendo saúde da mulher. Legal, isso é muito terminando bom. minha pós em oncologia e fazendo pós também em saúde da mulher, porque eu acho interessante aliar. Eu atendo muita mulher, né? A mulher em menopausa que vem do bloqueador hormonal. Do climatério, né? Quando é natural também. Sim. Então, assim, eu tinha que aliar. E você sabe que eu sempre vou buscando conhecimento porque eu quero ter segurança, passar essa segurança pro meu paciente. E aí, perfeito. Essa é a minha vida na nutrição. E o profissional que ele para de estudar, ele fica estagnado, né? Então, a gente emenda especialização em especialização, vai fazendo cursos ali de aperfeiçoamento para melhorar a nossa prática. Isso. E a gente sabe o quanto determinadas práticas vão ficando obsoletas e outras vão surgindo. É verdade. E aí, uma pergunta que eu queria fazer para você. Entre restrição alimentar e reeducação, o que você prioriza nos seus protocolos? Totalmente reeducação alimentar, né? Quando você pensa em restrição alimentar,
eu já penso em você, porque quando a gente faz, né, geralmente acontece muito isso na empolgação lá das redes sociais, né? Você vê muito isso acontecendo, as pessoas tirando os alimentos, né, restringindo o carboidrato, virou vilão. E aí o que é que a gente vê muito hoje? Distúrbios emocionais, doenças, né, psiquiátricas, né, muito voltada a essa restrição. Então, assim, eu acredito na reeducação alimentar, né? E eu digo assim, Mari, não precisa também a gente. Eu falo muito pro meu paciente, gente, dá para comer de tudo. E também acredito muito no equilíbrio, né? Eu acho assim Perfeito. que tudo na vida a gente pode fazer um pouco, né? Então, dia é paciente ecológico, porque eu sou paciente ecológica ainda. Eu como de tudo, mas eu tenho uma hora de comer isso tudo. É isso que a gente tem que entender. Perfeito. E o quanto essa coisa da restrição, a Edi fala o que eu defendo diariamente. Restrição, não. Reeducação, sim. Por quê? Você se restringe ali de carboidrato ou de açúcar, você leva o seu corpo e o seu cérebro para abstinência. O que que a gente faz? Entra ali em colapso e isso pode desenvolver vários quadros, inclusive a compulsão alimentar. Então, o paciente ele se restringe um período e quando ele chuta o pau da barraca, aí é com gosto. Aí, ao invés de fazer um consumo, uma ingesta ali de 1.500, 2.000 calorias, ele vai ingerir 6, 8. Isso. E é muito prejudicial para o organismo. Isso. Então, eu sempre pauto pela questão da reeducação alimentar e eu conheço o protocolo da EDI, é também baseado na reeducação. E é o que eu digo para os pacientes. Tudo você pode, mas nem tudo lhe convém. Isso. E tem que perceber também. Muitas Os pessoas. horários, né, que Os isso horários. pode. E diz assim: hoje foi um dia estressante, eu mereço comer um doce. Você merece também ir para a cama mais cedo, você merece tomar um banho longo. Isso. Nem tudo está associado à comida. É verdade. A comida tem um fator emocional, mas nem tudo está E associado. outra coisa, assim, pegando esse seu gancho, que eu sempre falo para meus pacientes, gente, quando a gente passa por um processo, vamos lá, pensando numa obesidade, né, num ganho de peso, a gente não ganha esse peso em um mês. Em 2 meses. A gente só lembra, a gente é muito imediatista, né, Mari? Completamente. E aí o que é que a gente acontece? A gente só lembra daquele dia que a calça não entrou mais, mas tem uma história. Então, e hoje o que é que eu sinto dentro do consultório? As pessoas querem resolver tudo em um mês. E eu digo, não consigo. Ninguém consegue. Do jeito que demorou para você chegar a esse peso que está insatisfeito, que não está lhe fazendo bem, a gente precisa também de um tempo para esse corpo ir se adaptando à nova versão que você quer de você mesmo. Então, assim, eu acho que a gente tem que trabalhar muito isso. Por isso que eu digo que hoje a nutrição está muito ligado aqui também a terapia. Tem paciente que você sabe que eu digo assim, olha, vamos fazer uma terapia junto? Isso que você precisa, porque às vezes a pessoa chega super empolgada, mas é naquela contemplação ainda, né? Sim. Do momento que vai, aí sai de lá radiante, a minha consulta é 2 horas, eu explico tudo. Só que quando chega em casa, o que tem em casa? Aí vem a vida, né? O emocional, o estresse, e aí eu digo assim, vamos trabalhar por meta. Né, eu trabalho muito por meta. Então, às vezes eles querem 10 metas. Eu digo, não, vamos trabalhar 2. Perfeito. Né? Eu acho assim bem interessante a gente fazer isso com o paciente. E outra coisa que eu falo muito pro meu paciente, enquanto você olhar para a nutrição só para o emagrecimento básico, a gente não vai ter essa solução. Mas quando você olha para a nutrição com um processo de saúde, você tem os dois. Você tem o emagrecimento e você tem a saúde. Eu trabalho demais isso com meus pacientes, né? Então é por isso que eu estudo várias áreas, porque eu acho que em cada área você vai encontrando as maneiras, as estratégias para você entender, olhar para aquele paciente e entender ele. E eu já fiz nutrição comportamental, porque eu fiz um curso de nutrição comportamental, engasguei agora, com as professoras lá da USP, né? E tem um livro dela, e ela fala isso, a gente trabalhar com meta, comer com atenção plena, né? Sentar, hoje a gente não senta na mesa para comer, olhar para a comida e dizer assim, eu vou saborear isso aqui, mastigar devagar. Hoje é tudo muito rápido, as telas, isso a gente começa desde criança, né? A gente as tem que pessoas trabalhar. hoje em dia elas não comem, elas engolem. Engolem, né? Não sabe nem o sabor da comida. Fato, isso é verdade. Edi, vamos continuando então, vamos fazer uma pausa e já já nós retornamos com mais Café Cast. Edi, você acha que a nutrição oncológica ela foi fundamental assim no teu tratamento? Foi.
foi porque eu vou explicar para. Ah, é bom que todo mundo vai entender o que é essa nutrição ecológica. A nutrição ecológica, primeira coisa, ela vai trabalhar aquela medicação que o paciente vai usar e quais são os efeitos colaterais dessa medicação. Então, a nutricionista vai trabalhar para diminuir esses efeitos colaterais. E aí eu vou lembrar, assim, tem uma historinha rápida aqui para contar para vocês. Quando eu contratei a minha nutricionista oncológica, ela não tinha vaga. E o paciente oncológico, ele sabe todas as datas, né, Mari? Então, dia 17 de maio de 2021, eu comecei e fiz minha primeira quimioterapia. E aí eu fui seguir lá o roteiro que o médico passa pra gente, né? O roteiro que eu digo de medicação. Se sentir ânsia de vômito, se vomitar, vai tomar isso, e aí vai. Tem tudo isso. E aí ela não podia me atender antes. E aí eu me lembro, dia 18 de maio, um sábado, ela me atendeu. Eu tomei, para conseguir falar com ela, 10 Vonais. Vonais, assim, durante o dia que a consulta foi à tarde. Aham. Porque o Vonal, ele para mim, eu tinha muita ânsia de vômito, como se Sim, fosse mulher grávida. Mas sim. cada paciente, ele é único, tem gente que não tem. É, E tem gente aí, que tem. tem. E aí, quando ela fez todo o meu protocolo, como que eu devia agir, o que é que eu devia fazer, mostrou a importância do por que que eu estava tendo aquela ânsia de vômito, por que eu estava com medo. Porque o que é que acontece com o paciente oncológico? A gente não tem vontade de comer. Uhum. Então, tem que ensinar, a gente é como se fosse ensinar pra gente a comer de novo. Sim. E aí, quando ela fez todo o protocolo, eu não senti mais nada. Ah, todos os sintomas Todos os assim. sintomas ela foi batendo, né? Ó, aí vem, né? A gente escreve tudo, mostra. Eu digo que é uma cartilha. Quando a Você gente... teve que eliminar alguma coisa? Não, porque eu já tinha uma alimentação Muito muito boa. balanceado. O que é que eu tive que eliminar? Que a gente tem que ter cuidado com o paciente oncológico? Suplemento. Sim, Então, eu acredito muito no suplemento. Inclusive, compro aqui na sim. Farmapele. E aí eu usava coenzima Q10, eu usava vitamina D, mas eu botava vitamina A e tudo. Então, Uhum. quando a gente está trabalhando o paciente oncológico que está em quimioterapia, a gente não pode dar antioxidante para ele. Uhum. Então, o que, é que ela fez? Ela retirou. E aí eu fui usar outro suplemento, no caso, a vitamina D, só a vitamina D pura, sem os outros, né? Sem a K, sem a A. Sim. Então, assim, a gente ajustou. Então, a importância da nutrição oncológica é essa também, alertar o paciente. Não que você não pode suplementar, mas o que você deve suplementar. E aí é bom que o paciente saiba, até para não prejudicar o tratamento dele, né? Exatamente. Por quê? Porque entenda uma coisa, quando a gente está fazendo quimioterápico ali, que é uma medicação, ela está Uhum. ali atingindo todas as nossas células. Então, ela tá Sim, um processo que a gente chama de oxidação, estresse oxidativo. Quando você dá um antioxidante, ele vai combater o estresse. A gente não quer que combata o estresse naquele momento. A gente quer sim, que continue o estresse oxidativo para matar aquela célula se tiver, né? sim. No meu caso, porque foi antes, depois que eu tirei o meu pestinho abençoado, né? Porque Aham. também tinha o nome, pestinho abençoado. Então, é nesse sentido, a nutrição oncológica é importantíssima para isso. E eu digo também que a nutrição oncológica, ela também é muito importante, Mari, para depois do tratamento. Sim. Porque não dá para você viver a vida que você vivia De maus antes hábitos, de né? maus hábitos. E isso serve para aqueles pilares que a gente falou. Porque lembra que eu falava para você aqui no consultório, Mari, meu gatilho foi emocional. Uhum. Mari, eu sei que meu gatilho foi emocional. Isso não quer dizer que o meu emocional trouxe a doença, mas Uhum. despertou, já estava Sim, lá. Isso sim. eu estudando, né? Porque hoje eu já fiz curso de nutrição e câncer, eu já fiz curso só de nutrição e câncer de mama, até chegar na minha Uhum. pós, que eu estou fazendo Sim, hoje. Então, assim, a gente tem que entender isso. A importância da nutrição oncológica também é trabalhar essa prevenção depois do tratamento. sim, E perfeito. trabalhar antes, né? Para a pessoa não chegar a ter o diagnóstico, né? Então, Uhum. é esse contexto. Então, eu acho assim que, infelizmente, o que, é que a gente está vendo aí a Organização Mundial de Saúde dizendo que até 2050 a gente vai ter, por exemplo, mais diagnóstico de câncer do que até mesmo de doenças cardiovasculares, né? Que é a principal Que é a morte hoje. principal, sim. Então, assim, a nutrição oncológica, ela tem esse papel muito importante, né? Então, Uhum. eu digo assim, eu sempre avaliei o que é que eu posso fazer agora que Sim, eu não fazia antes para melhorar e continuar minha prevenção para não ter uma recidiva de câncer. Aí perfeito. entra a nutrição oncológica também. Sim. E Edi, trazendo um pouco para a tua prática profissional, Hum. qual é o maior desafio que você tem na clínica com os seus pacientes? Pois é, o meu maior desafio hoje que eu vejo, primeiro, é a atividade física. Não querem sedentarismo.
né? Outra coisa que eu vejo muito é o hábitos alimentares. Sim. Às vezes, a Mari, não é retirar, é colocar, porque falta. Uhum. Não é nem tirar, não é nem tirar o pão, porque a pessoa já vem dizendo assim, ai, doutora, deixei de comer pão. Ai, deixei de comer glúten, deixei de, não, sem lactose. Mas aí, quando você vai olhar o recordatório da pessoa, a pessoa Uhum. não tem o mais importante na vida do ser humano: vitaminas, minerais e antioxidantes. A gente precisa disso. E que vem dos E que alimentos, vem né? dos alimentos mais naturais. Se você não vai vir dos alimentos, você pode também hoje fazer suplementação. Mas Sim, eu digo que a suplementação é a cereja do bolo. Então não sim. adianta nada, por exemplo, eu morrer de suplementar um paciente que ele não cuida do intestino dele. Como Uhum. é que ele vai absorver aqueles Todos os nutrientes? nutrientes, né? Aquele antioxidante, por exemplo, num paciente que, vamos pensar assim também numa mulher que tem SOP ou endometriose, que a gente tem muita coisa para fazer com ela em relação, por exemplo, aos antioxidantes, que às vezes é melhor você suplementar, mas você precisa ter intestino legal. E a Sim. pessoa não tem, porque a pessoa não dá fibra. A gente É, não, não. existe A gente come muito mal, mal. A essa que é a gente tem que verdade. entender que a gente tem dentro da gente trilhões de bactérias, que são Sim. as micro, que é a nossa microbiota, e bilhões Uhum. de células. Então a gente tem que cuidar com carinho das nossas Uhum. bactérias, porque ali é onde está o quê? O desenvolvimento de doenças. Ou Sim. não. Se você trata bem, você tem uma Uhum. microbiota boa, então você vai ter o quê? Produção de antioxidante, você vai colocar uma vitamina D em você, vai ser bem absorvida, Sim. né? Não vai precisar fazer injetável. Vamos pensar também assim, você vai ter mais energia, né? Na hora que você vai comer o Uhum. carboidrato, a proteína. Então, tudo isso a gente metaboliza no intestino. Nosso intestino também é cérebro. Sim, com O intestino é o certeza. segundo cérebro. Exato. As pessoas têm que entender que o intestino, Mari, ele produz o quê? Triptofano, Exato. neurotransmissores, né? Que faz uma conexão direta com o nosso sistema Então, neurológico, né? você viu como é importância até para você. Eu lembro que você e meu psiquiatra, quando eu vou, era assim, né? Você fala, tá fazendo atividade física? Tá comendo bem? É assim, né? Mas é interessante, eu até falo com meus pacientes, quando você for para um psiquiatra, um psicólogo, que não pergunte se você está fazendo atividade física, está comendo bem, pode pular dele. Porque é Uhum. muito importante. Hoje É, todo mundo os estudos mostram isso, né? sim, Então, assim, a gente tem que entender que a gente precisa tratar do nosso corpo com comida de verdade, sim. também, que é outra coisa que eu vejo. E é o hábito, Mari, outra dificuldade que eu vejo muito é da aceitação mesmo, de dizer Uhum. assim, ó, eu preciso mudar esse meu. É tipo assim, muita infância, eu digo que é um paladar muito infantil, né? Ainda é aquele de muito açúcar. Aham. Né? E eu vou dizer muito sincero, já vou deixar claro, açúcar não causa câncer, né? O câncer é muito Perfeito. multifatorial. Então a gente não é só tirar o açúcar. Sim, eu já ia te perguntar qual é o maior mito da nutrição. Da nutrição oncológica Sim. açúcar causa câncer, micro-ondas causa câncer, o que mais causa câncer, gente? Airfry causa câncer. Então, assim, aí eu falo, eu até coloco lá no meu Instagram muitos posts falando, porque eu digo que também meu Instagram, para mim, eu falo muito de nutrição oncológica, porque eu disse que Deus tinha que me mostrar por que é que eu tive câncer. E Perfeito. aí eu disse, não, para me ajudar as pessoas. Então, meu Instagram eu faço disso dele. Então, assim, gente, é o que é que a gente. Aí eu falo assim, o que é que causa câncer? O que é que a gente coloca ali dentro do micro-ondas? Você vai Uhum. colocar o que dentro do micro-ondas? Pizza. Pipoca de micro-ondas. Pipoca de Entendeu? micro-ondas. Aí outra coisa. Aí é o micro-ondas, não É o é o micro-ondas, industrializado. é produto industrializado. Então, assim, o que é que você coloca dentro do airfryer? Um abacaxi com canela para assar ou é nuggets? Sim. E ainda forma aquelas acrilamidas que a gente sabe que aí é causador de substâncias carcinogênicas. Sim. Entendeu? Não é o açúcar, gente, porque entenda uma coisa, a célula carcinogênica, ela é bem adaptada, é igual a gente. Se a gente Aham. tira o açúcar, ela vai buscar o que pra gente queimar? Gordura. Acabou a Uhum. gordura, vai depletar sua Músculo. proteína no É, vai pro músculo. músculo. A célula carcinogênica é do mesmo jeito. Por quê? Porque ela tem um microambiente tumoral independente. Então, o que é que ela Uhum. faz? Você me tirou do açúcar? Pois agora eu vou pegar suas gordurinhas também. Então, ela vai adaptando todo o sistema dela, que é independente, e vai Uhum. buscando outra forma de energia. Então, não é tirar o açúcar. E a pessoa realmente chega lá. E o que é que eu encontro muito também no consultório? Pessoas com diagnóstico, que tá com diagnóstico de câncer e já vem emagrecido. Por quê? Porque já tirou tudo. Sim. Então já vai entrar no.
no processo de quimioterapia Debilitado. debilitado, com perda de massa muscular, que era outra coisa que a nutrição oncológica me ensinou, né? Que eu passo para meus pacientes, é o ganho de massa muscular. Sim. Hoje, massa muscular não é só estético, Não. é saúde. É o que vai nos saúde. sustentar na velhice, porque é o seu levantar e o sentar, Isso. é a sua mobilidade. E sabe uma coisa interessante, Edi, que você falou sobre, por que que eu tive câncer? E você já conseguiu ressignificar dizendo, eu tive, para poder ajudar várias outras pessoas a passar por esse processo. E muitas pessoas associam o diagnóstico de câncer como um castigo. Ao invés de fazer essa ressignificação, é aquela coisa, muitas pessoas dizem, mas por que que eu estou passando por isso? E nesse inteirinho eu sou muito enfática com os meus pacientes. E por que não? Você tem o sangue azul, você veio de uma outra civilização que não é humana, que não possa passar por problema, mas espera aí, vamos passar por cima. Isso. Vamos passar por cima, vamos enfrentar esses obstáculos, porque assim, se não fosse o câncer, seria qualquer outra coisa, uma depressão, que a complexidade é alta, tanto quanto o câncer você tem ali um protocolo de início, meio e fim, e a depressão a gente não tem esse tempo. Então as pessoas, elas, a questão da aceitação mesmo que você falou, elas têm muita dificuldade em dizer, beleza, é isso aqui que eu tenho, o que é que eu faço sobre isso? E a psicoterapia vai auxiliar quanto a isso. A mulher, ela passa por uma descoberta, uma redescoberta no processo ali do diagnóstico, né? E ela precisa do suporte emocional. Precisa. E a família é fundamental, assim como a sua foi. Do seu marido lhe enxergar bela. Ainda, nós descobrimos uma cabeça linda. Eu dizia, Mari, mulher, eu sou cearense, minha cabeça é grande. Aí ela olhou pra mim, Edi, você é bonita. Como é que você vai ficar feia? Gente, e a cabeça tão bonita, nós descobrimos. Triste. Aí quando eu cheguei careca, ela não disse que você tinha cabeça linda? Até isso, eu acho assim, a gente tem que levar com muita leveza. Tem que ser. O que eu aprendi com você, com toda a minha trajetória. Passe, isso aqui é a história da nossa vida, como você falou, ou eu ia passar por isso ou por outra coisa, então assim, cada um tem sua história. Na minha última consulta, eu vou até falar, não sei se eu falei pra você na terapia, acho que eu já falei, que eu cheguei, né, pra entregar meus exames pro Dr. Alex, né, aí ele olhou pra mim, quando a gente conversou, aí ele disse, Edi, eu fico tão feliz quando chega um paciente e diz assim, fui pra Edi, olha, ela mandou um abraço pra você, aí ele olhou pra mim e disse assim, posso lhe dizer uma coisa, você não vai ficar chateada? Aí eu disse, pode. O câncer lhe fez bem. E eu adorei ouvir aquilo, porque eu entendi o significado. Eu disse, pois muito obrigada, Eu falei pra ele, tô muito feliz em ouvir isso de você, doutor. Porque eu entendi o que ele quis falar, né? É isso que eu fiz. Eu fiz de um limão uma limonada. Sim. Sempre olhando pra frente, mas você sempre dizia pra mim, não, olhe pra trás, o que passou já passou. Eu nunca, depois que eu entendi isso, quando você me explicou, eu nunca me perguntei mais por quê. Porque lembra que eu queria saber por que eu tive? Eu ia ficar, o hormônio isso, o hormônio aquilo. Eu fui estudar. Então, o que aconteceu? Eu fui estudar nutrição oncológica para me entender que o câncer não nasce de um dia para o outro. Que as pessoas acham que é amanhã, o caroço apareceu, o nódulo apareceu ontem. Não, a gente sentiu ontem. Sim. Mas não é assim. Então, assim, eu fui entender todo esse processo e ficou tudo mais leve. Perfeito. Né? E Edi, assim, coisas que hoje estão completamente associadas a diagnósticos mais complexos, como o câncer, é a má qualidade de vida. As pessoas, elas não se ligam que a gente não pode abrir mão de comer bem, fazer atividade física e dormir bem. São coisas inegociáveis. Então, aquela coisa de você comer o que dá, a hora que dá, isso não existe. Você precisa de subsídios para completar as missões do seu dia. E não existe uma boa qualidade de vida sem o sono reparador. E aí pode parecer bobo. Uma dificuldade sua, na sua prática, a questão da aceitação, tanto da atividade física quanto do sono. Eu passo anos aqui em que, sessão por sessão, eu pergunto, tá se exercitando? Ai, não. Por que não? Você está trabalhando, você está comendo, por que você não vai se exercitar? Exercício é fundamental. Eu digo que é como escovar os dentes. Se você fizer todo dia, você sente falta. Outra coisa, adorei você falar de sono. Mari, hoje na nutrição funcional, sabe o que a gente mais
segundo, né, um dos professores que eu tenho aula, que são pessoas maravilhosas, assim, eles falam de crononutrição. Você sabe o que é crononutrição? Curioso, traga pra Sono. gente. Olha, Sono, ciclo circadiano. Ou ele diz assim, olha, a gente hoje já sabe que nutrição e intestino é importante e hoje o sono. Por quê? Quando a gente pensa em dormir, a gente não pode pensar só que é descansar. uhum, A gente está trabalhando o ciclo do dia todo junto com esse sono para a gente produzir hormônio. Então ali tem hormônio sendo produzido. Tem a leptina, tem a grelina, tem o cortisol, tem a melatonina. E a gente não vai uhum. demonizar a cortisol, que às vezes não Sim, é isso, a gente precisa. Então a gente tem que entender todo esse processo. O ciclo circadiano, o que é que diz o ciclo circadiano? Que a gente tem que dormir naquele horário, sei lá, todo dia 10 horas da noite, 10 horas da noite. E acordar naquele mesmo horário. Como a gente não é pré-histórico, né? A gente sim. faz isso, mas antigamente isso foi estudado devido ao homem pré-histórico. Então, Uhum. como era que o homem das cavernas dormia, que a gente chama? De manhã acordava com a luz do sol e Sim, dormia quando o sol se punha. mas a gente não consegue fazer isso. Não Só que o que mais. a gente tem hoje no mundo moderno que acaba com o nosso sono? Nas telas. As telas. Entenda uma coisa: quando vocês estão deitados na cama, com um celular olhando aqui naquela tela, mesmo sendo amarela, que é a melhor uma dica, faça essa amarela dentro do quarto de vocês, é, pra mente você está dizendo que é dia. Então tá produzindo o que ali? Melatonina? Sim. Não, cortisol. Então a Uhum. gente tem que ajustar o sono. Então o sono Perfeito. é importantíssimo. Eu tive um final de semana de aula na minha pós, agora de saúde da mulher, de crononutrição. Perfeito. Então é importantíssimo. Muito bom. Edi, quero te agradecer por aceitar o nosso convite. Agora, nos diga onde é que as pessoas podem te achar, divulgue suas redes sociais, seu espaço de atendimento. Ah, eu que agradeço, né? Acho que a gente passava aqui 3 horas conversando, é Sem tanta dúvidas. coisa, dá para marcar mais vezes. Eu não falei nem a gente Vamos. não falou nem a metade do que a nutrição pode Isso proporcionar é para uma verdade. pessoa, né? Mas assim, eu tenho meu Instagram, né? Que é Edi Oliveira Macedo, e também eu atendo na Fisioclínica, né? Aqui na Getúlio Vargas. E aí, eu estou sempre aqui com Deixe você, seu né? telefone para Então, meu contato. telefone para contato é 981 12 6640. 95, tá, Ah, é, gente? 95, que vai para todo mundo, né? Pro É. Brasil todo. Eu esqueci desse É detalhe, isso. 95. Muito bom, Edi. Muito obrigada por ter compartilhado a sua história conosco, né? E o quanto as nossas vivências a gente leva para a nossa prática, Uhum. né? E como ela é importante para que a gente realmente faça um trabalho de excelência e de qualidade. Quero agradecer novamente aos nossos patrocinadores. Quero lhe dar um brinde da Ai, nossa patrocinadora obrigada. Farmapele. Obrigada. Adoro Farmapele. Agradecer aos nossos outros patrocinadores, o Saldivar, que nos ajudou aqui na montagem com os nossos eletrônicos. Um mimo da Ami Story para Ai, você também. Você vai sair daqui obrigada. cheia de Cheia. presente. Vou E levar essa é da docinho. agência Vis, que fez Ah, a nossa que legal. produção. Obrigada. Vai faltar mão, tá? Mas já já eu te Nossa, dou. E a tá. Queen, que fez os nossos donuts de hoje, Ai, que você vai levar para sua linda Lorena. Lorena, Lorena, minha luz. Ó, Mari, eu queria só deixar aqui um Por recadinho. favor. Eu digo que onde eu passar, eu quero deixar esse recado, né? Que você, mulher, se cuide, né? Se toque, lembra que eu falava? Se Sim, toque, faça o exame, né? De toque. Todo dia, quando você for lá no banheiro tomar um banho à noite, né? Trabalhe a prevenção. Nada melhor do que você trabalhar a prevenção. Por quê? Porque quando você trabalha a prevenção e tem um diagnóstico de câncer mais cedo, a chance de cura é altíssima. perfeito. Hoje, a Organização Mundial de Saúde, eu não sei se eu já falei aqui no podcast, a Organização Mundial de Saúde já colocou o câncer como uma doença crônica, Mari. Então, Uhum. ela está lá junto com a diabetes, ela está lá junto com a obesidade. Então, assim, o que que a gente tem que fazer? Lembra que você falou para mim, minha última frase, eu juro. Edi, o medo tem que andar junto com a coragem. E isso me levou no meu tratamento do começo até o fim, Perfeito. porque eu lembro que depois do tratamento vem os exames e eu tinha muito medo dos exames. Eu vinha para Mari um dia antes para fazer meus exames e essa frase, onde eu chego, eu digo, gente, o medo anda junto com a coragem, porque se não for assim, o diagnóstico vai ficar debaixo do pano. Muito E bem. aí a gente tem o quê? Vida curta, e a gente não quer vida curta, porque a gente entende uma coisa quando tem câncer, vai morrer.
Só que a gente não sabe o dia, né, Mari? Não Todo sabe o mundo dia. vai. Essa é a única certeza da vida, né? Então é isso, gratidão. Qualquer coisa, estou aqui. Você sabe que eu quero espalhar isso, essa luz, né? É isso que eu aprendi com você, com essa doença. Não, não é doença, nesse tratamento. Sim. E muito obrigada. Muito obrigada, gente. Esse é o Café Cast. Quero agradecer a todos que ficaram aí até o final nos assistindo. E tenho certeza que vocês foram aí presenteados com tanto conhecimento que a Edi carrega, que tem aí um currículo de peso. Faça acompanhamento nutricional, faça psicoterapia, faça atividade física. Nós estamos localizados na Avenida Benjamin Constant, 720, no centro, o Espaço Roraima na sala 3. Venha para o espaço terapêutico para a gente tomar um café e conversar. Muito obrigada e até o próximo episódio.